Paz, meus queridos. Hoje a aula eu vou dar uma aulinha meio diferente hoje. Vou mostrar o desenho para vocês. Tentei fazer um desenho para vocês entenderem ali, ó. O título é Não dê seu lugar, o seu domínio a Satanás. As áreas que ele tenta atacar no ser humano: aquisição, alimentação, reprodução, autoproteção, comunhão, domínio próprio. Eu vou falar sobre essas seis áreas que tem no ser humano, em que Satanás quer entrar numa delas para dar o desequilíbrio dos instintos. Focar aí um pouco para os irmãos olhar. Agora eu vou virar a câmera para explicar o assunto. Então vamos, já mostrei o desenho, né? Vamos entrar em alguns textos aqui para nós entrar nesse assunto. Glória a Deus. Vou ler uns textos aqui para nós entrar nesse contexto, né? Dessa parte ali que eu mostrei dos desenhos. Pega a tua Bíblia em Colossenses 3:5 até o 6. Aqui ele fala, né, do caráter de um novo homem, né? Mortificai os vossos membros, que estão submetidos à prática das coisas da natureza terrena. A fornicação, a impureza, a paixão, o desejo maligno, desordenado, a avareza e a idolatria. Porque todas essas coisas provocam a ira de Deus, que cai sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Agora nós vamos em Gálatas 5:24, né? O que devemos fazer com essa natureza, né? Aqui em Gálatas fala, né, da prática da liberdade, fala bastante ali sobre a carne, o espírito, né? Pecado, santidade. 5:24, Gálatas 5:24. Então vamos ler. E vós que estáis em Cristo, tendes crucificado a carne com todas as suas paixões e concupiscência. E vamos lá em Romanos 6:6, que praticamente fala a mesma coisa que Gálatas, só que um pouco mais complementado, mas o sentido é o mesmo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, a fim de que nossa alma não sirva mais ao pecado. Porque quem está morto está justificado do pecado. Só até aqui, meus irmãos. Era até o 6:6 só. O 7 não precisa entrar aqui nesse contexto. Eu vou explicar, né? Então, depois de ler os textos, vamos falar sobre o instinto. O instinto são uma série de funções constituídas pelas forças vitais da natureza, animal racional e irracional. Atuam mediante a energias geradas pelo espírito humano, na alma e no corpo. O objetivo dos instintos é revelar a sua tendência de conservar a sua vitalidade inerente. São geralmente energias propulsivas, espontâneas, mas quando saudáveis. Mas se não estão espontâneas, geralmente estão dopadas, narcotizadas ou podem estar depravadas. Os instintos podem ser conhecidos através de atos, de nossas reações ou de uma tendência que surge no homem. Os instintos controlados e não depravados representam a expressão de uma mente renovada
santa e sã. Então falaremos os 6 requisitos desta mente sã. A autoproteção, primeiro, que trabalha pela conservação própria do bem-estar e espiritual. Segundo, a reprodução, que trabalha a favor da reprodução da raça ou espécie, seguindo seu padrão original. Terceiro, a comunhão. Do ponto de vista horizontal, o instinto de comunhão existe com um fim de manter a raça ou a espécie agregada ou socialmente junta. Nesse primeiro ponto desse instinto, temos a reação como de aceitação ou de rejeição. E esse mesmo instinto que reage com atração e aversão de acordo com o seu temperamento. Do ponto de vista vertical, este é o instinto que exige da alma e do espírito humano a comunhão com o seu Criador, cujas leis estão gravadas no seu subconsciente, espiritual e psicológico, que não quer reconhecer um instinto de transcendência ou ser um ser transcendente. Quarto, domínio. Ele necessita de uma autoafirmação e agressividade com o fim de proteger o seu espaço, a sua raça, a sua espécie, contra um predador ou um adversário fatal. Quinto, a aquisição. Ela necessita negociar e expandir o seu poder de crédito e de governo com o objetivo de conquistar, conhecer, julgar e ter direito à justiça sem a corrupção. A alimentação, que através dos desejos de alguns dos instintos do homem e da mulher, demonstram o seu caráter consciente com o objetivo de manter-se vivo. Nesse instinto trabalham os desejos da satisfação e os conflitos de não satisfação, operados pelas diversas inibições. Nesse instinto, a vontade vive tentando constante diplomacia com os desejos a fim de não receber um bloqueio por meio das leis tradicionais, espirituais, morais ou sociais, causando um conflito ou uma divisão com os seres que distribuem a raça humana em 2 polos, aqueles que limitadamente apenas desejam sem nunca satisfazer-se, e os que cumprem a sua vontade, independente das leis que os subjugam, obedecendo ou ignorando os resultados que lhes advêm. Agora vamos falar sobre o caráter do domínio do pecado. Quando o pecado opera nessas 6 que eu falei, começando novamente pela autoproteção, mas dessa vez ela opera somente pela conservação própria de si mesmo. Não se importa com o seu próximo, agindo com orgulho, fugindo dos necessitados, sem abrir a mão do seu falso status social e religioso. Segundo, a reprodução, ela não se importa com a reprodução da raça, da espécie, e optando pela troca de gênero e sendo irresponsável, optando pelo aborto e o não compromisso com o fim de cobrir os seus atos de adultério e de impurezas vergonhosas. O terceiro, a comunhão corrompida, ela atua do ponto de vista horizontal em busca de tirar proveito da comunhão temporária estabelecida. Usa a má fé na aproximação. Elas não se importam em manter a raça ou a espécie agregada ou socialmente unida, pois esse instinto depravado somente usa as pessoas. Nas empresas e nas religiões ou em qualquer ambiente, nesse instinto depravado, vemos uma reação como o da aceitação de pessoas que cobrem os seus maus atos e rejeitam aquelas que aconselham e deixam as transgressão ou com aquelas que confrontam ou denunciam. E esse mesmo instinto reage com aversão independente do temperamento contra qualquer um que não os apoie.
E do ponto de vista vertical, este é o instinto que despreza em alma e em espírito humano a comunhão com o seu Criador. Mesmo que sinta estas leis latentes no seu subconsciente espiritual, nega-se reconhecê-lo como seu Criador. Usa incorretamente esse instinto, se tornando transcendente e somente buscando uma bênção através de outros deuses e ídolos, dependendo de muletas espirituais para preencher essa lacuna da comunhão com o Criador. E o quarto, o domínio, eles, ao invés de manter a sua autoafirmação pela sua conquista já estabelecida, usam a agressividade como objetivo de proteger o espaço e a raça ou a espécie contra um predador e um adversário fatal. Usa de todos os meios ilegais, impuros e criminosos, e sendo justificados com filosofias de argumentos, mas acabam sendo fáceis de desembaratar. A quinta aquisição, que através de enganos e falcatruas, mentiras e artifícios buscam o crescimento e negociam com a fim de expandir o seu poder de crédito e de governo com o objetivo de conquistar, conhecer e julgar e exibir a justiça usando leis e juízes corruptos cujo fim é a morte. E por último, a alimentação depravada pela transgressão e iniquidades que buscam através dos desejos de alguns dos sentidos demonstrar o seu plano com o seu objetivo de manter-se vivo, sem se importar com o egoísmo, com a sua saúde. E por causa das drogas ou sob o efeito de todos os tipos de vício, esse instinto de alimentação tenta se libertar das leis dos desejos, da satisfação e dos conflitos operados pelas diversas leis positivas de inibições inerentes e registradas no seu conselho central que fica no seu coração ou no seu subconsciente. Nesse instinto depravado, a vontade vive em constante conflito com os desejos a fim de não se submeter a nenhum tipo de lei, como as tradicionais, como já falei, as espirituais, as morais, as sociais. Ela está sob um bloqueio estabelecido pelas instruções ditas desde a sua infância pelos seus tutores legais, visto que somente cumpram a sua vontade independentemente das leis em que deve obedecer, ignorando as consequências. Então, meus irmãos, eu encerro por aqui, mas Paulo, ao escrever sobre a crucificação da carne, quis dizer que não devemos satisfazer os seus desejos, isto é, dos impulsos ou instintos naturais, com o objetivo de não produzir rebeldia contra os mandamentos de Cristo, que exigem sobriedade e o domínio próprio. Claro, e unicamente e mediante a obra do fruto do Espírito Santo, no indivíduo, evitando a expressão de cada instinto de modo descontrolado ou depravado, isto é, sob o poder do pecado que causa o desequilíbrio. Dessa forma, podemos concluir que a santidade é demonstrada pelo equilíbrio dos instintos, quando estes se submetem aos instintos superiores gerados pelo Espírito Santo, conhecidos biblicamente como a ética do fruto do Espírito Santo. Nesse caso, quando passa a habitar no espírito humano, o qual se torna um com ele, sendo que esses impulsos ou instintos superiores não forçam nem bloqueiam os instintos humanos, mas lutam para levá-los a conhecer o sublime, o Pai da eternidade, o glorioso, mas o instinto depravado, no seu descontrole próprio, isto é, dos instintos inferiores, impedirá essa pessoa de alcançar tal façanha. Então, nisso consiste a aceitação da existência de um Deus, de um Espírito Santo, de um Jesus que regenera o desegenerado,
que muda a história do perdido cheio de pecado para a salvação de sua alma, sendo misericordioso que perdoa os seus pecados. Demos glórias e muitas glórias que Deus providenciou um advogado e um agente com o fim de nos ajudar nessas fraquezas, que eu e você não pode dar o luxo de vencê-las sem a graça desse bom Deus. Eu concluo aqui